Igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Já convido os irmãos a estarmos abrindo a palavra do nosso Deus, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, o capítulo 7, o versículo também, o 7. Gênesis, capítulo 7, versículo também o 7. Assentados mesmos, mas com toda a reverência à presença do nosso Deus, que se faz presente neste lugar, porque eu creio que todos sentiram a presença de Deus em meio aos louvores, como a palavra do Senhor diz que Deus, Ele habita em meio aos louvores. E eu pude sentir a presença de Deus nesses louvores maravilhosos. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Oremos ao nosso Deus mais uma vez, curvemos as nossas cabeças e falamos com o nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, Pai Santo, obrigado, meu Deus, ó Senhor, por ter, meu Deus, ó Senhor, nos trago à Tua presença, por ter, meu Deus, ó Senhor, nos dado, meu Deus, mais uma oportunidade, meu Deus, de podermos estar aqui, Pai, para louvar, para glorificar e engrandecer o Teu santo nome, pois a Tua palavra nos diz que os mortos, eles não louvam ao Senhor. E nós, meu Deus, estamos aqui, Pai, com fôlego de vida, Pai, para louvarmos e engrandecer o Teu santo nome. E nós temos também hoje, Pai, mais uma oportunidade, Pai, de ouvirmos, de nos alimentarmos da Tua santa palavra, Pai. De, meu Deus, ó Senhor, temos a oportunidade de refletirmos, meu Deus, naquilo a qual o Senhor irá falar conosco, Pai. De maneira, meu Deus, que possamos, meu Deus, ó Senhor, nos consertar, Pai Santo. Pai Santo, Pai querido e amado, Pai, eu te agradeço, meu Deus, por ter me dado, meu Deus, mais um dia de vida, Pai, para que eu pudesse, meu Deus, viver, Pai, para louvar e agradecer o Teu santo nome. Pai, fique conosco, Pai. Tome a direção deste culto, meu Deus, tome a direção da minha vida, eu te peço, Pai. Senhor, que não seja, meu Deus, ó Senhor, eu falando aqui palavras, meu Deus, ó Senhor, a qual eu desejo falar, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo, Pai, Ele venha tomar, meu Deus, a minha vida e a minha boca, Pai, de maneira que eu possa falar somente aquilo, meu Deus, a qual o Senhor deseja falar, meu Deus, para a Tua amada igreja, Pai, e também, meu Deus, ó Senhor, para aqueles, meu Deus, a qual, ó Senhor, está acompanhando, meu Deus, este culto através desta live, Pai. Pois a Tua palavra, meu Deus, ela é fiel e verdadeira, e a Tua palavra mesmo nos diz que a palavra do Senhor, ela não torna vazia, Pai, mas ela cumpre, meu Deus, ó Senhor, o propósito, meu Deus, a qual Deus tem, meu Deus, ó Senhor. E eu creio, meu Deus, que o Senhor, Pai, irá falar aqui esta noite, não porque, Pai, eu estou ministrando, mas eu creio porque o altar, meu Deus, é do Senhor, Pai, e o Senhor fala e ordena a bênção através do altar. Pai Santo, Pai querido e amado, assim eu oro no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, e graças a Deus. Aleluia. Gênesis, no capítulo 7, no versículo 7, repetindo mais uma vez, diz assim a palavra do Senhor: Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. O que o Espírito Santo colocou no meu coração para estar ministrando sobre essa passagem, sobre este versículo, sobre a vida de Noé, não é sobre o dilúvio ou sobre o juízo de Deus na vida daquela geração. Mas o que o Espírito Santo ministrou no meu coração para estar falando sobre o exemplo que Noé foi na vida dos filhos, na vida das noras e na vida da própria esposa, de maneira que levou eles a entrar na arca junto com Noé. Porque nós vamos ver aqui no capítulo 6 que Deus não falou
com a esposa de Noé, Deus não falou com seus filhos e Deus também não falou com as suas noras. Mas Deus, Ele falou com Noé. Ele disse para Noé que Ele traria um juízo sobre aquela geração e que Ele iria desfazer tudo que tinha fôlego de vida, tudo que havia ali, todo ser vivente, todo ser que tinha fôlego de vida seria destruído. Somente ficariam vivos com vida aqueles que estivessem dentro da arca. Mas Deus, Ele fala com Noé. Ele não fala com a sua mulher, com a mulher de Noé, Ele não fala com as mulheres dos filhos de Noé, e Ele não fala com os filhos de Noé. Mas o que levou os filhos de Noé a crer, as esposas, as suas noras e a sua própria esposa? O que levou eles a crer de maneira que eles entraram na arca? Porque, como foi falado no culto de quarta-feira, como toda a igreja conhece, que Deus, Ele nos criou, mas Ele nos criou com livre arbítrio. E Deus, Ele não obrigou, e Noé também não obrigou os seus filhos e a sua esposa a entrar naquela arca, nem os seus filhos. Mas eles entraram, porque eles creram na palavra que Noé anunciou a eles. A palavra que Deus tinha anunciado a Noé e não aos seus filhos. E quando o Espírito Santo me deu essa palavra, eu fiquei pensando, meu Deus, será que os nossos filhos, será que os nossos parentes, será que as pessoas a qual nós convivemos, quando nós falamos algo acerca de Deus, quando nós pregamos para eles as palavras de Deus, será que eles também, por conviverem conosco, por ver os nossos testemunhos, será que eles também têm crido no que nós temos falado, pelo testemunho que nós temos dado? Eu fiquei pensando, eu falei, será que nós já paramos para pensar nisso? Nos dias de hoje, nós vemos no meio dos servos de Deus, no meio das famílias cristãs, eu creio que os irmãos conhecem pessoas assim como eu conheço. Tem famílias que os filhos, quando chegam ali com 15 anos, ou até menos de 15 anos, ou quando chegam ali com seus 18 anos, mesmo que ainda não constituíram suas próprias famílias, mas o pai e a mãe, toda a família congrega em uma denominação, mas eles decidem, não, eu não gosto dessa congregação, eu vou para outra. Quantas pessoas eu conheço que tem pai e mãe que congrega em uma congregação e tem filhos de menores, adolescentes, que congregam em outras congregações? Por que isso? E o Espírito Santo, quando ministrou essa palavra no meu coração, eu fiquei pensando, por quê? Porque não seria talvez a vontade de Deus, porque quando Deus ali cria o seu povo, e quando tem ali as tribos, eles casavam com pessoas da mesma tribo, justamente o quê? Para não haver misturas. Mas hoje acontece, um rapaz, uma moça crente, gosta de uma moça, gosta de um rapaz de outra denominação, e o mandamento de Deus, se casar, é a esposa acompanhar o marido. Não o marido acompanhar a esposa. Não. Se o rapaz casa com uma moça, o mandamento é, se o rapaz é de outra denominação, se é uma denominação que prega a palavra de Deus, que não é seita, é ela acompanhar, porque o marido é o cabeça. Mas não. Eu conheço pessoas não, que adolescentes, rapazes que não casaram, não constituíram famílias e deixam seu pai e sua mãe, não, eu vou congregar naquela congregação, naquela denominação, porque eu gosto de lá. E fica o pai e a mãe e metade dos irmãos em uma congregação e um filho, outro filho ou dois filhos em outra denominação. Por que essas coisas acontecem? Aí eu me pergunto, será que dentro dos nossos lares, em meio aos nossos trabalhos, mas eu vou
que o Espírito Santo ministrou no meu coração em falar sobre as famílias, sobre família. Será que nós, pais, mães, será que nós temos dado um testemunho dentro dos nossos lares para os nossos filhos, a qual, se Deus ele nos chamar primeiro, será que os nossos filhos eles permanecem na presença de Deus porque viram em nós um testemunho que levou eles a crer em Deus? Ou será que partiu o pai, partiu a mãe, eles abandonam Deus, deixam Deus? Muitas das vezes porque não conviveram, não tiveram dentro dos seus lares um testemunho, assim como a família de Noé teve de Noé. Porque a palavra do Senhor diz que Noé era o quê? Ele era justo. A palavra do Senhor diz o quê? Que Noé andava com Deus. E sempre a gente comenta quando estamos conversando que pregar para os de fora é fácil, mas pregar para os familiares, pregar para os da própria casa é difícil. É difícil. E Noé, ele, com o testemunho dele, de andar com Deus, de ser um homem justo, levou a família dele a crer, de maneira que entraram na arca e todos foram salvos. E hoje, meus irmãos, nós vemos, é muito triste, mas é a realidade. Quantos obreiros não colocam suas roupas sociais, seus ternos, suas gravatas, colocam suas bíblias enormes debaixo do braço, chega na casa de Deus e sentam, e quem vê, a própria igreja que vê, meu Deus, um homem de Deus, vê ali uma irmã, que muitas das vezes tem ministério, ou que chega na igreja toda elegante, toda ali numa postura, senta, e todos que vê, meu Deus, que família abençoada, que mulher de Deus, que homem de Deus. E o testemunho que dão dentro dos seus lares? E os testemunhos que dão dentro dos seus lares? Quantas pessoas, quantos servos e servas de Deus, que muitas das vezes estão no altar, pregando a palavra de Deus, ministrando os louvores, glorificando a Deus, e no dia a dia, dentro dos seus próprios lares, estão falando palavras torpes, falando palavrões, ou vão me dizer que vocês não conhecem crentes assim, porque eu conheço. Pessoas que chegam na igreja, sentam ali todo no linho fino, todo ali, e dentro dos seus lares, ou nos seus locais de trabalho, quem vê, nem pensa que essa pessoa é crente. Eu já ouvi, eu creio que vocês também já ouviram. Para mim ser um crente igual esse aí, eu não quero ser. Crente desse jeito aí, não. Para mim ser crente, para mim, como eles falam, né? Passar para além dos crentes, para ser como esse homem, como essa mulher, eu não quero ser, porque eu já ouvi. Dentro da empresa eu já ouvi. Essa aí é crente, esse aí é crente, por conta do testemunho que dão. E dentro dos nossos lares? Quando os pais falam para os seus filhos, não podemos mentir porque nós somos crentes, você não pode mentir. Mas chega alguém batendo no portão, vai lá, fala que eu não estou ouvindo. Isso é o quê? Que testemunho é esse que você está dando para o seu filho? Muitas das vezes, crentes que devem pessoas, crentes que, marido e mulheres, que se agridem dentro dos seus próprios lares, maridos que insultam suas mulheres com palavras, muitas das vezes até com palavrões, na frente dos seus filhos. Muitas das vezes até são obreiros, muitas das vezes chegam na casa de Deus e sentam ali, todo colocam uma blusa social, uma gravata, um terno. Eu não estou falando só dos homens, estou falando de mulheres também. Mas na casa de Deus, como muitos falam, é muito fácil ser crente na casa de Deus.
Dá glória a Deus, todo mundo dá glória a Deus. Fique em pé, vamos adorar a Deus. Todo mundo levanta a mão e adora a Deus. E o testemunho? E o nosso testemunho dentro dos nossos lares? Como tem sido? Como tem sido? Esposas para com seus maridos, mães para com seus filhos, maridos para com as suas esposas, pais para com seus filhos. Como tem sido? Como tem sido o nosso testemunho? Porque muitas das vezes, meus irmãos, o testemunho fala mais do que a própria palavra. Muitas das vezes não precisa nem você abrir a sua boca, mas o seu comportamento fala mais do que se você falasse sem palavras. E foi o que aconteceu com Noé. Porque eu volto a repetir. Deus falou com Noé. Deus não falou com seus filhos, Deus não falou com a sua esposa, Deus não falou. Mas eles creram na palavra de Deus quando Noé anunciou para eles que iria destruir aquela geração. Como sempre é falado aqui neste altar, Noé não tinha ali de parente somente a esposa, somente os 3 filhos e as suas noras, não. Noé tinha mais parentes. Noé tinha. E naquele tempo, as famílias não eram pequenas como nos nossos dias, não, era família grande, ele tinha irmãos, tinha sobrinhos, tinha. Eles não deram ouvidos a Noé, mas a família de Noé creu e foram salvos. A família de Noé ouviu a palavra que Noé anunciou a eles, que Deus havia dito, que iria destruir aquela geração. E que o meio de estarem salvos eram entrando dentro daquela arca. E eles ouviram. E hoje, quantos filhos não têm ouvido seus pais? Não significa que, em todo caso, porque toda regra tem exceção, que não é porque os pais não estão dando um bom testemunho. Mas muitas das vezes, meus irmãos, não demos o nosso testemunho dentro dos nossos lares. Muitas das vezes se fala palavras e os nossos filhos, muitas das vezes o marido fala no meio das pessoas, fala coisas, tem um comportamento que dentro do seu lar sua esposa sabe que aquele homem que tem um comportamento em meio à sociedade, no meio da igreja, não é o marido que ela tem dentro de casa. Os filhos sabem que aquele pai que tem um comportamento em meio à sociedade, no meio da igreja, não é o pai que ele tem dentro de casa. E a palavra do Senhor diz o quê? Que a igreja, ela começa onde? É no leito. A igreja não começa aqui, a igreja não começa nas outras denominações. A igreja, ela começa no leito. É no leito em que a igreja começa. É dentro dos nossos lares que nós temos que dar o maior testemunho de servos e servas de Deus. Será que nos nossos dias os nossos filhos têm visto os seus pais passarem minutos ou até horas estudando a palavra de Deus? Será que os nossos filhos têm visto os pais orando? Será que os nossos filhos têm visto nós demonstrarmos para eles uma fé, uma confiança no único Deus? Ou será que quando estamos na presença de Deus, temos um comportamento, temos um testemunho, e nos nossos lares temos outro testemunho e outro comportamento? Será, meus irmãos, que venhamos sondar os nossos corações, que venhamos olhar para as nossas vidas, que venhamos olhar para dentro de nós, que venhamos, meus irmãos,
ver, analisar qual a vida que nós temos vivido dentro dos nossos lares. Qual o testemunho que nós, como pais, como servos do Senhor, obreiros de Deus, qual o testemunho que vocês têm dado dentro dos seus lares? Qual o testemunho? Porque, como eu disse, o testemunho ele fala mais do que palavras. Fala mais do que palavras. Porque o natural seria os nossos filhos querer seguir o nosso testemunho, o nosso exemplo. Porque muitas das vezes nós não vemos nos nossos dias, ainda crianças, muitas das vezes, as crianças não seguem o testemunho dos pais. Por que, meus irmãos? Porque será que dentro dos nossos lares nós temos dado testemunhos de servos e servas do Senhor? Ou será que os nossos filhos têm visto o nosso testemunho de servos de Deus somente dentro da igreja? O que nós temos passado para os nossos filhos? O que os nossos filhos têm visto em nós, nos nossos lares? Será que eles têm visto homens e mulheres de Deus? Ou será que eles têm visto nós com um testemunho na igreja e nos nossos lares outro testemunho? Eu peço aos irmãos que vamos estar aqui no capítulo 6, vendo alguns versículos, porque no capítulo 6, Deus ele vai anunciar a Noé como que aquela geração está. E vai iniciar o capítulo 6, Deus ele vai dizer, a palavra do Senhor vai nos dizer pelo Espírito, que o povo, eles começaram a se multiplicar. E começaram a nascer ali os filhos dos homens, mulheres bonitas, mulheres formosas. E os filhos de Deus começaram o quê? A casar-se com elas. E começou ali o povo de Deus a se misturar com as filhas dos homens. E a palavra do Senhor diz que a violência, o mal começou a crescer no meio do povo de Deus. A violência, o mal cresce em um volume tão grande que Deus, ele, como o nosso pastor Luiz nos ensina, que não é se arrepender, porque Deus ele não se arrepende, mas a palavra correta de usarmos é pesar. Pesou no coração de Deus ter criado o homem, ao ponto que aquela geração chegou. Diz assim no capítulo 6, no capítulo 5, a partir do 5, no capítulo 6, no versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu, pesou-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave do céu, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Vamos pular para o 13, meus irmãos, porque o texto é grande. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca da madeira de gofre, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima.
e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E só até aí, meus irmãos. Então, como nós vimos aqui na palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que Noé era o quê? Ele era justo. Naquela geração, Deus somente encontrou Noé justo. E a palavra do Senhor diz o quê? Que Noé, ele andava com Deus, aí no versículo 9. Então Deus anuncia para Noé o que ele vai fazer. Que ele vai destruir tudo que tem fôlego de vida naquela geração, ele iria destruir. Então Deus, ele anuncia a Noé. E ele dá um mandamento e fala para Noé construir uma arca, como nós vimos aqui a partir do versículo 13 até o 18. Então ele fala para Noé: você vai fazer uma arca, e ali ele dá as instruções, das medidas, qual material que ele deveria usar, o que ele deveria fazer, e ele dá aquela instrução para Noé. Mas ele não fala com os filhos de Noé, ele fala com Noé. E Deus dá ali, mas antes, eu creio que toda a irmã conhece, ele determina, ele estabelece ali um período. Ele dá ali uma quantidade de anos. Ele diz que dentro de 120 anos, que seria um tempo que ele daria para que aquele povo se arrependesse. Muitos até confundem, achando que o tempo de vida que Deus estabeleceu para o ser humano seria de 120 anos, mas não é. Foi o tempo que Deus deu para aquela geração. Eles tinham 120 anos para se arrepender dos seus pecados. Foi o período que Deus deu para eles ali naquele tempo, naquela geração. E Deus fala com Noé para que Noé construa a arca. Como seria, de 3 andares, as divisões como seriam, o que ele deveria usar, as medidas como seria feito, o material que ele deveria usar. Ele dá para Noé, ele fala com Noé. E Noé faz o quê? Obedece a Deus e constrói aquela arca. Não podemos ler a Bíblia como se fosse um livro de histórias. Pelo tamanho, quem tem noção de medida, uma arca de 3 andares. O que Deus pediu para estar dentro da arca é que entraria o quê? Noé com a sua família e também casais de animais que Deus pediu para poder entrar. Sabemos que tem os animais pequenos e tem os animais grandes. Então, ao ler essa passagem, nós entendemos que aquela arca não é pequena. Porque o tamanho que é um elefante, para entrar 2, o macho e a fêmea. O tamanho que é uma girafa, o tamanho que é um tigre, que é um leão. Para entrar vários bichos de portes grandes, de portes pequenos. E ainda para guardar ali um mantimento para eles poderem se alimentar, porque o dilúvio duraria 40 dias e 40 noites, era uma arca muito grande. Não era uma coisa pequena. Então, quando lemos a palavra de Deus, nós temos que, a irmã Ângela que fala que gosta de viajar dentro dos textos. Então, nós não podemos só ler e não. Deu trabalho para fazer. Noé construiu a arca sozinho. Os filhos dele construíram a arca com ele, porque Noé aguentava pegar um pedaço de madeira. Noé tinha como cortar só? Não tinha como, ele precisou de ajuda. E os filhos dele o ajudou provavelmente, porque ele não conseguia fazer a arca sozinho. E os filhos dele o ajudou a construir essa arca. E nós não vemos aqui em nenhum momento onde narra sobre a história de Noé, os filhos de Noé questionar Noé, perguntar para que seria aquela arca, será mesmo que iria chover, que água era essa que viria para aquela arca flutuar em cima? Não, eles não questionaram. A esposa de Noé também, eu não vejo aqui
onde narra sobre a história de Noé, sobre a vida de Noé, a esposa questionar Noé. Eu não vejo as noras questionar Noé. Eu não vejo as esposas dos seus filhos sem cães de fé questionar, mas seu pai ficou doido, o que seu pai vai fazer? Que negócio é esse que dilúvio é esse? Não. Eu não vejo narrar aqui que a família questionou. Por conta do testemunho que Noé tinha. Então eles creram, porque a palavra do Senhor diz aqui o que no 9? Que Noé andava com Deus. Noé era o quê? Homem justo e perfeito. Ele era um homem justo e perfeito e ele andava com Deus. Então a família de Noé tinha que conviver com Noé, sabia do testemunho que Noé dava. Porque a palavra dá o testemunho que Noé era um homem justo e perfeito e Noé andava com Deus. De maneira que o testemunho que Noé dava diante da sua família levaram eles a crer no que eles, quando ele anuncia para eles que Deus falou com ele, eles creram. Mas hoje, será que quando você chega para o seu filho e diz, eu ouvi a voz de Deus, pelo testemunho que você dá dentro da sua casa, será que realmente ele acredita? Mas será que meu pai ouviu? Será que eu conheço meu pai? Eu conheço minha mãe. Será que realmente ele ouviu a voz de Deus? Ela ouve a voz de Deus? Aí eu tive um sonho. Ah, mas será? Mas eu conheço meu pai. Eu sei como é que meu pai é. Porque tem filhos que chamam os pais de mentirosos na cara deles. Por que será que chamam? Por que será que tem filho que chama seus pais de mentirosos diante da face deles? Porque provavelmente ele já viu o pai mentir, já viu a mãe mentir. Porque se eles falam. E é uma coisa que os mais velhos falavam, é verdade. Se tem quem não mente é criança. Pode-se dizer que criança é terrível, mas uma criança para mentir tem que ser uma criança muito astuta. Criança fala mesmo. Criança fala, elas falam o que elas têm de falar mesmo, elas não mandam recado. E como os filhos não falam? Porque conhecem o testemunho dos seus pais, não. Conhecem quem são os seus pais. Você acha que um pai e uma mãe, que os seus filhos, dentro dos seus lares, vê seus pais e suas mães falando mal dos outros? Nós crentes, os nossos filhos vendo nós falando dos nossos irmãos, eles podem até não falar nada, mas você acha o que está passando na cabeça deles? O que está passando na cabeça de um filho que vê o seu pai e a sua mãe em cima do altar, que vê o seu pai e sua mãe pregando, louvando, glorificando a Deus, recebendo o nome de servo do Senhor, e aí ele chega, senta lá na mesa, o pai e a mãe crente, para falar com os irmãos. Os filhos presenciando o casal, a mãe, chega uma amiga e a mãe vai lá, fala da irmã, fala, e o filho vem. Será o que passa na cabeça desse filho e dessa filha? Ele pode até estar guardando ali dentro dele, ele pode até não falar nada. Mas muitas das vezes, quando o pai ou a mãe vai corrigir, ele vai lançar na face. Mas outro dia eu vi a senhora, eu vi o senhor falando, eu vi você falando. Falam, porque eles observam. Eles observam. Eles observam. Nós não podemos ser crentes somente dentro da igreja. Temos que ser crentes verdadeiros, principalmente dentro dos nossos lares. Principalmente dentro dos nossos lares. Em meio aos nossos filhos. O próprio texto, a própria palavra dá testemunho de Noé. Os filhos e a esposa e as noras tinham o testemunho daquele homem para crer. Porque era difícil, eu creio que assim como para nós, quando lemos esse texto, você precisa ter muita fé em Deus, você precisa crer muito em Deus, você precisa conhecer o Deus a qual você serve, um Deus que é poderoso, um Deus que
que para ele não tem nada impossível para você imaginar de onde veio tanta água, como foi que foi esse dilúvio. Para chover 40 dias e 40 noites. Para a água, porque a palavra diz que até as montanhas mais altas todas foram cobertas de água. E para eles crer. Para eles crer. Porque, como eu falei, a própria palavra nos diz, Deus não falou com eles, Deus falou com Noé. Construa uma arca que eu vou destruir. Tudo que tem fogo de vida vai expirar. E eles creem. Então Noé foi um homem que deu um testemunho tremendo. Ezequiel, se eu não me engano, eu não me lembro bem o endereço, não vou falar, mas é no livro de Ezequiel. Fala o quê? Que tinha 3 homens justos. Noé, Daniel e Jó. Ele era justo. A palavra diz o que aqui também? Que ele era o quê? Justo e perfeito. Então os filhos viram nele aquele testemunho para crer. Para crerem nele. E no 7, voltando a repetir, Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Então, depois que a arca fica pronta, que chega o tempo determinado por Deus, e Deus fala, chegou a hora, Noé, entra na arca, tu, a tua esposa, os teus filhos e as esposas dos teus filhos. E eles entraram. E eles não foram obrigados. A palavra do Senhor não fala aqui que Noé obrigou, que Noé bateu, que não, vocês têm que entrar. Não, eles entraram. Pelo livre arbítrio deles, eles entraram. E trazendo para os nossos dias, temos também uma promessa de juízo, de destruição para esta geração, para este mundo. Porque Deus, Ele fez uma aliança com Noé, um concerto que nunca mais Ele destruiria o mundo com água. Mas a promessa para a geração desses dias é que o mundo será destruído com fogo. Que não vai sobrar nem ramo nem raiz. Tudo vai ser queimado com fogo. É a promessa do Senhor para a destruição deste mundo. E às vezes nós temos olhado hoje para um cenário, para muitas famílias. Eu não estou aqui, meus irmãos, dizendo, eu volto a repetir, eu não estou dizendo que possa você ter um filho que esteja afastado. Nós que não nascemos em berço evangélico, que nos convertemos muitos com os filhos já na adolescência ou com filhos até já casados. Não estou dizendo que o seu filho, não estou dizendo que o seu parente não tenha se convertido por causa do seu testemunho. Mas o que eu digo, para que nós venhamos a refletir. Será que nós temos dado um testemunho para os nossos filhos, para os nossos familiares? Que quando nós anunciamos, assim como Noé anunciou naquele tempo que aquela geração, aquele mundo seria destruído com água. Enquanto hoje nós pregamos para os nossos filhos, falando sobre o arrebatamento da igreja, sobre o juízo de Deus, sobre o governo do anticristo, sobre os 7 anos de tribulação que será sobre essa terra. Será que quando nós falamos, o que eles veem em nós? Será que o nosso testemunho, o testemunho que nós temos dado, levam eles a crer no que nós temos falado? Ou será que quando falamos, eles não acreditam? Porque é triste quando paramos para pensar
Dói. Saber que em uma família, eu não vou falar de parentes, porque os nossos parentes, nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe, nossos avós, são nossa família, mas não convivem conosco. Mas eu falo do pai, da mãe, dos filhos. É muito triste, é terrível quando você pensa que você aceitou a Jesus, que você está na presença de Deus, mas o seu marido não aceitou Jesus. Você tem filhos que não querem servir a Deus, ou muitas das vezes até nascem dentro da igreja, mas quando chega a uma certa idade, decide sair. Não é fácil. Dói. É terrível a gente até parar para pensar nessas situações. Porque aquele que crê na palavra de Deus sabe que, assim como Deus, Ele determinou um tempo que seria de 120 anos para aquela geração se arrepender, nós também temos um tempo determinado em que Deus vai destruir este mundo. Também tem um dia marcado no calendário de Deus. Tem um dia que acontecerá o arrebatamento da igreja. Tem um dia em que, quando Deus ele tirar a igreja dessa terra, que este mundo ficará no caos, que este mundo será governado pelo anticristo, um governo terrível, e que este mundo passará 7 anos de tribulação, e depois sobrevirá o juízo de Deus. Então é terrível para nós pensar nessas coisas. Quando você tem certeza que você olha para as Escrituras e que você sabe, você tem paz com Deus, porque você sabe o testemunho que você tem dado. Você sabe, então você tem paz, então você clama, porque não depende de você. Porque a palavra diz o quê? Que nós apenas pregamos, mas quem é que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado? Não somos nós. É o Espírito Santo de Deus. Quem tem o ministério de convencer é o Espírito Santo. Então nós fazemos o quê? Oramos, pregamos, insistimos em tempo e fora de tempo, falamos em todo tempo, mas clamamos, suplicamos a Deus porque não depende de nós. Mas quando você tem consciência de que você não tem dado testemunho dentro do seu lar, e você como servo, como serva de Deus, você não tem dado testemunho dentro do seu lar, porque você sabe. A palavra do Senhor diz o quê? Que quem é que nos julga? É a palavra de Deus que nos julga, e nós sabemos muito bem quando a palavra de Deus ela fala, ela está nos julgando, e nós sabemos que nós estamos cometendo aquela falha. A palavra de Deus, quando ela fala, quando ela nos julga, e nós sabemos. Nós sabemos quando nós estamos certos, quando nós estamos errados. Por mais que muitas das vezes ouvimos palavras que rangemos os dentes, que saímos até do banheiro porque não queremos ouvir, porque sabemos que você sabe que você está dentro daquela situação, e o Espírito Santo de Deus está falando através da vida do pregador e você não quer ouvir, ou você até rejeita porque vem da boca do homem, e muitas das vezes você sabe que é o Espírito Santo que está falando, mas você resiste e fala, mas é fulano que está falando, eu não acredito que é Deus, é da boca de fulano. Porque muitas das vezes você ira, você range os dentes, você sai, porque ele está confrontando com você. Porque você sabe que você está vivendo aquela situação, você comete aquele pecado, você está ouvindo que você precisa deixar, e você não deixa, e você ainda muitas das vezes, em vez de baixar a cabeça e de falar, realmente, eu estou dentro dessa situação, o irmão está certo, eu preciso mudar, o Espírito Santo está falando, eu preciso mudar comigo. Não. Muitas das vezes você faz o quê? Deve estar falando com outra pessoa. Ou não é de Deus. Eu não acredito que é Deus que está falando. Por quê? Porque muitas das vezes confronta com o que nós estamos fazendo e vivendo. Mas quando
temos a consciência que não estamos dando um testemunho dentro dos nossos lares, que na presença de Deus nós nos comportamos de uma maneira e dentro dos nossos lares de outra maneira, deveríamos rever, deveríamos pensar, porque o testemunho, ele fala mais do que palavras. Ele fala mais do que palavras. Meus irmãos, a hora está voando. Eu separei mais alguns exemplos aqui. Vamos para Gênesis 21. Vamos falar de ver o exemplo de Ismael. Gênesis 21, do 14 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu e ela partiu andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu-lhe de beber ao menino. E era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Meus irmãos, a palavra do Senhor aqui é clara. De quem foi a voz que Deus ouviu? Agar chorou. Agar ela afastou ali do menino a uma distância, fala aqui de um tiro de arco, porque ela diz o quê? Que ela não queria ver o menino morrer, porque ela sabia que eles iriam perecer. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Que o anjo, ele chega até Agar e ele diz o quê? Que ele ouviu a voz de quê? Do menino. De quem que esse menino era filho? Ele era filho de quem? De Abraão. Então, se a palavra do Senhor diz que Deus ouviu a voz do menino, não fala que ouviu o choro. Quem chorou foi Agar, mas Deus ouviu a voz do menino. E com quem que Ismael andou? Com quem que Ismael aprendeu todas as coisas? Com seu pai, Abraão. Quem foi? Olha o exemplo de Abraão na vida daquele menino. Porque Deus poderia chegar para ele e dizer: eu ouvi, Agar, o seu choro, o seu desespero. Não. Mas Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Com certeza, ele, ao conviver com Abraão, porque Abraão também recebe do próprio Deus o título de quê? Que Abraão era o quê? Amigo de Deus. Ismael, ele via o testemunho do pai dele. Ele via como que Abraão andava com Deus. E diante daquela situação, ele clama a Deus e Deus ouve a voz dele. Então eu vejo o testemunho ali de um pai na vida de um filho. Porque a mãe dele era egípcia. Ela chorou, ela estava angustiada, mas Deus ele fala através do anjo. Deus ouviu a voz do menino. E a palavra do Senhor fala o quê? Que Deus era com ele. E Deus o quê? Abençoou também a Ismael. E aí eu pergunto, meus irmãos, mais uma vez, mais um exemplo. Será que os nossos filhos têm visto em nós
um exemplo de santidade, aqui um exemplo de fé, um exemplo de confiança. Será que nossos filhos têm visto? Ou será que muitas das vezes, diante das provas, diante das aflições, diante dos apertos, a quem que os nossos filhos temos visto nós buscar? A quem que os nossos filhos temos visto nós recorrer? Será que é a Deus? Ou será que é a outros? Aos médicos, aos remédios, aos que têm um poder aquisitivo, como a palavra fala, não confiei em príncipes. Será que os nossos filhos têm visto nós confiar nos príncipes? No cavalo? No poder aquisitivo, no dinheiro? Nos médicos? Será em quem? Será qual o exemplo que os nossos filhos têm visto em nós? Porque aqui a palavra é clara. Deus ouviu a voz do menino. Então o menino clamou a Deus. E Deus ouviu a voz dele. E quem era o testemunho dele? Com quem que ele aprendeu a clamar a Deus? Com quem que ele aprendeu a buscar em Deus? Foi em seu pai Abraão. Foi em seu pai Abraão que Ismael ele viu. E é o que os nossos filhos têm que ver em nós. Um testemunho de fé, de confiança em Deus. E não em algo mais, em outras pessoas, em outras coisas, não. Em Deus. Esse foi o testemunho de Abraão na vida de Ismael. E a palavra do Senhor é clara, e muitos, às vezes, por não entender, pensam que por Deus ter mandado Abraão despedir Ismael e Agar, despediu sim, para ele não herdar com Isaac, mas não significa que ele foi rejeitado por Deus, porque a palavra aqui é clara. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, que foi flecheiro. E Deus abençoou ele, porque Deus era com ele. Não era para ele habitar com Isaac, herdar com Isaac, mas ele também foi abençoado por Deus, e o próprio texto diz o quê? Que Deus era com Ismael. Eu peço aos irmãos para estarmos vendo mais um exemplo, meus irmãos. Vamos lá para Jeremias capítulo 35, onde vai falar também de um exemplo de um pai, que foi o pai dos recabitas. Eu creio que os irmãos conhecem esse texto. Jeremias 35. Do 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maazéias, filho de Saul, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Porém eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando.
Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, o rei de Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para os ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes obedeceram o mandamento de seu pai. Obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. Aqui, meus irmãos, Deus ele faz uma comparação sobre a rebeldia dos filhos de Israel. E ele faz a comparação da obediência daquela família dos recabitas. Porque, como vimos aqui no texto, o pai deles, Jonadab, tinha dado para eles, para a família, um mandamento: que eles não poderiam beber vinho, não só aquela geração quando ele deu um mandamento, mas toda a geração dos recabitas. Eles não bebiam vinho, eles não moravam em casas, eles não plantavam vinho, não plantavam semente, eles viviam como nômades. Chegava em um terreno, montava aqui, fazia aqui suas tendas, comia aqui, daquela terra. Eles não possuíam, não tinham possessão de terra, de casa, eles eram peregrinos. Por que eles viviam daquela maneira? Porque eles receberam um mandamento do pai deles, que ali, ó, quantas gerações já tinham passado, mas por obediência e temor ao mandamento dos pais, até aquela geração eles obedeciam. E olha o testemunho, quando é um testemunho e quando vem de uma pessoa que dá um testemunho. Não eram só os filhos, mas o texto diz o quê? Que eles, os filhos deles e as esposas deles, todos eles obedeciam aquele mandamento que eles receberam do pai deles. E olha de que geração eles já estavam. Foi um mandamento de seu pai Recabe, mas toda a geração deles viviam daquele mesmo jeito. Por quê? Porque receberam o mandamento do pai. E Deus faz a comparação. Os filhos obedecem ao mandamento de um pai terreno e Judá, Israel ali não estava obedecendo ao mandamento de Deus. Olha a comparação que Deus faz naquela família. Então, para Deus, um Deus soberano, fazer uma comparação dessa, qual era o testemunho daquele homem? Era um testemunho que falava muito. Porque não era a obediência dele somente na geração quando ele deu o testemunho, mas passava gerações e gerações e toda aquela família obedecia àquele mandamento, porque considerava, porque viu em Jonadab, o pai deles, o pai daquela família dos recabitas, um testemunho, que levou eles a obedecer por gerações e gerações. Há um testemunho terreno que Deus faz a comparação. Sendo ele um Deus soberano, ele faz a comparação. Eles receberam o mandamento de um pai terreno e obedecem até hoje, como vocês estão vendo. Leva eles lá na casa do Senhor, oferece vinho para eles para ver se eles bebem. Eles não bebem, porque eles têm o mandamento do pai deles. E vocês não me obedecem. Porque o testemunho fala. O testemunho fala mais do que palavra. Porque se eles queressem deixar de obedecer, eles já tinham passado por geração. Jonadab já tinha morrido. Eles iam fazer o quê? Não vou mais obedecer. Até a geração passada, meu pai vivia assim. Só que nós agora vamos viver diferente. Vamos viver como os outros povos. Não. Mas eles permaneceram seguindo aquele mandamento. Por quê? Porque quem deu o mandamento para eles, eles viram um testemunho que falaram a ponto deles seguirem geração
em geração obedecendo. Eu não tinha nem anotado, mas quando estava ali sentada, Deus ele trouxe, o Espírito Santo me fez lembrar de Josué. Eu não tinha anotado, nem sabia o endereço. Aí procurei ali, não sei nem se eu vou lembrar, se eu não me engano, Josué 25:14. O bom Ricardo, os irmãos aí que é bom de Bíblia, vai me lembrar. Onde Josué, ele declara. Josué, ele fala pela casa dele, eu não tinha anotado, mas o Espírito Santo me fez lembrar aqui no momento do culto. Quando Josué vê ali o povo de Deus, seguindo ali os seus ídolos, então ele fala: se vocês querem escolher os seus ídolos para seguir, sigam os seus deuses. Mas ele fala: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 24, né, meu irmão? 24:15 ou é 14? 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a autoridade de Josué para falar pela casa dele. Por que Josué falou pela casa dele? Porque ele sabia que o testemunho que ele dava era um testemunho que ele podia falar pela sua casa. Então ele disse: vocês querem servir os seus ídolos? Vocês podem servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim foi. E olha o testemunho que quem foi Josué? O testemunho daquele homem. O testemunho de um sucessor de um grande líder que foi Moisés, tirando ali na questão dos gibeonitas, né, onde ele não pede conselho a Deus e vai lá e faz uma aliança sem consultar a Deus, mas não Deus, onde a palavra narra sobre Josué algum tropeço dele, porque foi um homem de Deus que deu um grande testemunho. Então ele tem autoridade para falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tinha autoridade, ele tinha um testemunho para poder falar diante daquele povo e diante do mundo espiritual, que ele e a casa dele serviria ao Senhor. E muitas das vezes nós olhamos. É triste, mas temos que falar. Muitas das vezes, qual é o comportamento de um marido e qual é o comportamento da mulher? Se ambos servem ao Senhor, se todos estão remando no mesmo barco, os filhos, por que muitas das vezes o pensamento do marido não é o mesmo pensamento da esposa? Por que muitas das vezes o pensamento da esposa não é o mesmo pensamento do marido? Sabemos que a salvação ela é individual. O pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai, o marido não pode salvar a esposa. Mas por que muitas das vezes acontece assim? O marido quer seguir de uma maneira, mas a mulher quer seguir de outra. O marido quer, mas a mulher não quer. O marido vai, mas a mulher não vai. Os filhos não querem seguir o pai. Os filhos, uns querem seguir a mãe, o outro quer seguir o pai. Por que será que acontecem essas coisas no nosso meio, nas nossas vidas, hoje, no tempo em que estamos vivendo? Porque será que dentro dos nossos lares, qual o testemunho que nós temos dado? O que os nossos filhos têm lido em nós? O que os nossos filhos têm visto em nós? Qual o testemunho que nós estamos dando dentro da nossa casa? Como servo de Deus. É como eu disse. Será que se partirmos hoje, morrer na casa o pai e a mãe e os filhos ficarem, será que pelo que eles aprenderam conosco, pelo que eles caminharam junto com os pais, será que eles vão prosseguir ou será que eles vão desistir?
diante do testemunho que tiveram dos pais, diante do que conviveram com os pais. Eu não vou abrir porque já está quase dando horário. Provérbios 22:6, eu creio que toda a igreja conhece. Se não conhecer, a maioria dos pais conhece. Alguém sabe? E ainda quando chegar na velhice não vai o quê? Se desviar dele. Ensina a criança no caminho, não é o caminho. Porque quando você fala, ensina a criança ou ensina a pessoa o caminho, você vai ensinar, você vai falar da instrução, ó, você vai por esse caminho tal. Agora quando você fala, ensina a criança no caminho, então você tem que andar com ela. Você tem que andar com ela, porque é no caminho. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E aí quando chegar na velhice, ela não vai se desviar. Então, para a criança aprender, você vai o quê? Andar com ela no caminho. E será que nós temos andado com os nossos filhos no caminho? Ou nós temos ensinado no caminho? Você tem falado para o seu filho, filho, você deve andar assim, assim, assim. Você deve andar. Você não está vivendo, mas você está falando para o seu filho viver. Você não está andando daquele jeito, mas você está falando para o seu filho andar. Ou você está falando assim, ensina o teu filho no caminho. Você está andando no caminho com o seu filho. O seu filho está vendo você ensinar, você falar o caminho que ele deve andar, mas você está andando naquele caminho. Junto com ele. Ele está vendo você andar no caminho. Será como que nós estamos falando para os nossos filhos? Nós estamos ensinando, ordenando eles para andar, para fazer? Ou nós estamos ensinando e fazendo junto com eles, vivendo junto com eles? Porque não adianta só falar. Não adianta só o seu filho ver você falar e o seu filho não ver você fazer. Não adianta só a sua esposa ver você falar e não ver você fazer. O que adianta você chegar para a sua esposa, falar? Ela vai ouvir, porque ela é submissa, ela sabe que ela tem que te ouvir. Mas ela tem visto você fazer? Ou ela só tem visto você falar? Seu filho tem ouvido, você tem visto isso e aquilo, mas ele tem visto você fazer aquilo. Quando você chegar na igreja, você tem que ficar de pé, você tem que adorar, você não pode conversar. E ele tem visto você adorar? Ou ele tem visto como foi falado aqui no culto, há uns cultos passados? Ou ele chega a ver você falar com um, você falar com o outro, você sai, você não pode, vai no banheiro uma vez, você vai não sei quantas. Não conversa com um colega do lado, não conversa com... E você conversa. Então não é só falar, é falar e você dá o testemunho. É você falar e você viver, é você falar e você dar o testemunho. Para quando chegarmos e dissermos, filho, vamos fazer isso porque Deus falou. E Ele vê você uma justiça, uma sinceridade, um testemunho e falar. Se meu pai falou, vamos fazer, porque meu pai está falando. Eu já chamo aqui o presbítero Bruno, que vai estar fazendo o término, já deu o horário.